Você sabe qual é o pior engano de Satanás e os que o seguem? Os seguidores das trevas, de Lúcifer. Eles acham que o crente é débil. Eles pensam que os crentes são débeis e são fracos. E eles dizem porque eles são ovelhas. Ovelhas são débeis. As ovelhas são presas fáceis. Eles não conhecem como é que é o mundo espiritual. Aí tu acha que o teu Deus aqui conhece? Se o teu Deus foi o meu que criou. Hello? O sopro do hálito da boca do meu Deus elimina o teu. Mas sabe qual é a verdade que vocês não entendem? Esse é o recado dos satanistas. É que nós somos ovelhas e somos fracos, mas o nosso pastor, ele é o leão da tribo de Judá. O problema do inferno não está na gente, está no nosso Senhor. O bom pastor achou-me e com amor cuidou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora. Deus dá poder cabal e graça salvadora, livra-me do mal. Esse é o problema de Satanás. Chega num texto que ele chega a dizer para Israel assim: não tema, povozinho de Jacó, ó vermezinho. Deus fala que a gente é pequenininho, mas ele diz: mas eu escolhi cuidar de vocês. Davi disse: ah, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos, o inimigo nos teria destruído, a nossa alma por completo consumido. Mas Deus nos livrou. Amazing grace, how sweet the sound. Precisamos entender que a maravilhosa graça está sobre nós. Não adianta ficar com raiva da gente, fica com raiva dele, ele nos escolheu. Se é que temos coragem. Você está entendendo? Satanás é inimigo das nossas almas, mas o Senhor defendeu-nos defender. Ainda que ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo à sua altura, mas por ele ser inimigo das nossas almas, Deus decidiu nos defender. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então ainda que eu passasse por esse lugar terrível, tenebroso, assustador, o Senhor me guardaria. E sempre foi Ele. Sabe, a Bíblia Sagrada ela declara que nesses dias que estamos vivendo, que a terra está vivendo o frisson. Parece que a terra vive tudo dentro do nosso bairro, né, Jorge? Parece que está tudo ali dentro do nosso bairro. Num clique você está na Alemanha, num clique você está assistindo a guerra de Israel ao vivo, você está dentro da Ucrânia ao vivo, num clique, sabe, no acesso você está dentro de uma universidade, fazendo um curso, no outro acesso você está fazendo uma cirurgia no outro lado do mundo, no outro acesso você está numa audiência, sabe, com um juiz, no outro acesso ninguém, parece que tudo está um braço de distância.
As viagens que levavam anos, hoje nós fizemos em horas. A gente embarca no avião aqui, 14 horas, eu estou em Dubai. Tudo muito rápido. Só que essa aceleração de tudo começou a levar o homem para uma crise existencial. Uma crise existencial. E parece que nós fizemos hoje não é suficiente, porque amanhã será exigido mais, e o futuro se torna incerto, vem uma insegurança, e o nosso coração se abala. E os dias, segundo o que a palavra diz, seriam dias de angústia, como nunca houve antes sobre a terra. Dias de angústia. O dia que as pessoas não tolerariam mais nada, em que as pessoas não amariam mais. Tudo que elas precisavam era de um motivo para trair, para rejeitar, para abandonar, para esquecer de tudo que foi feito. Um motivo. E os dias vieram muito rapidamente, dias opressivos, e a angústia, ela acabou tomando o coração da alma do homem, do ser humano. Angústia, olha a definição de angústia. A angústia é uma situação psicológica caracterizada por um conjunto de sintomas que surgem devido a alguma situação em que a pessoa se sente ameaçada por algo que irá acontecer, o que leva a preocupação excessiva, irritabilidade, alteração dos batimentos cardíacos e insegurança. Então, angústia é um medo do que possa acontecer, o medo do que vai ser. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, coloca para mim. 24, 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então já tem uma primeira resposta. Segura firme, porque ninguém vai se perder. O Senhor disse: os dias de angústia que virão sobre a terra, eles são tão terríveis como nunca houve antes. Mas Ele disse que se Deus não abreviasse os dias, abreviar quer dizer pegar o ponto final e puxar um pouquinho para cá. Adianta o ponto final. Uma abreviação, você corta pela metade ou só uma pequena parte que expressa todo o restante. Então ele diz: viria um dia de angústia sobre a terra, pastor Júnior, como nunca houve antes. Mas por causa da gente que é escolhida, ele vai abreviar. Senão a gente mesmo se perderia. Nós mesmos nos perderíamos. E esse dia de angústia anunciado por Deus, pela sua palavra, ele traz algumas direções para que a igreja saiba se comportar no meio desses dias, se livrar da angústia. Angústia, ansiedade, sintomas que geram depressão, que levam a doenças psicológicas, psicossomáticas, que levam a doenças cardíacas, que levam... E uma pessoa saudável, por causa da opressão que ela enfrenta, ela torna algo que era na mente, no físico. E daqui um pouco ela começa a achar que ela está morrendo de fato. É igual a igreja que não sabe enfrentar batalhas espirituais. Há uma batalha espiritual e pensa que está todo mundo endemoniado. E ele não faz a leitura que está acontecendo algo espiritual naquele ambiente. Precisa entender. Eu e o pastor Rica estava conversando ali agora há pouco. Nós temos que fazer a leitura do que está acontecendo. Então nós não precisamos dizer que está todo mundo endemoniado, todo mundo perdido, não. Mas é uma batalha espiritual. O que a gente faz? A gente se posiciona e combate em Cristo, pronto. A angústia, ela traz uma coisa terrível, que é o medo. E o medo é uma reação. Quando nós sentimos acuados, inseguros, quando não sabemos o que vamos fazer, a nossa reação é o medo. Agora a coragem é uma decisão. A coragem eu não posso me render. Se resolvesse se render, se resolvesse parar a vida, se resolvesse largar tudo,
perfeito, a gente parava, largava, abandonava, mas não resolve, pelo contrário, só pode piorar a situação. E nós agora não conseguimos entender que os dias da angústia, anunciado pela palavra de Deus, para o povo de Deus, haveriam promessas para o meio desses dias. Nunca houve antes dias de angústia como esse, só que o Senhor disse, por causa dos escolhidos, nós vamos abreviar. Abra a Bíblia comigo no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Estou deixando a luz acesa para as pessoas poderem manusear a Bíblia, tá? Porque reclamaram que não dava para manusear. E estão certos, eu não estou errado, mas agora manuseie, por favor. Se não manusear agora, a Nora já tem a solução. O Senhor é bom. Então vamos lá. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. 8. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Olha que legal. O livro de Naum, ele dando um recado para Israel que está passando um momento de angústia, diz: ei, o Senhor livra o seu povo. Que versão que é essa daqui? Não é NVI não, né? É Almeida Registra. RC, eu quero. Almeida Revista e Corrigida. Essa? Então tá bom. Ele diz que o Senhor perseguirá a angústia até dentro das trevas. E Ele vai sobre as angústias e Ele exterminará ela. Ele diz: eu não deixarei ela sobreviver, ela não virá sobre você. Mas essa promessa é para quem se esconde nele. Então no dia da angústia, eu me volto para o Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam nele. Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então há um remédio para nós. Há um remédio. Quando estamos em angústia de alma, a solução é Cristo. Voltar-se para o Senhor, apresentar a Ele a nossa causa e confiar nele. A confiança, ela diz: descanse no Senhor. Inseguranças, movimentações fora do tempo, fora do propósito. Não se mova se Deus não falar. Se Deus falar, se mova, mas não promova algo sobre a tua vida que te tire do propósito. Não permita. Não fique ansioso. A angústia é causada pela ansiedade, e ela nos rouba do propósito. Quando Israel estava no deserto, que Deus manda construir a tenda, a palavra do Senhor diz que a nuvem de glória cobria a tenda durante o dia, e à noite era como fogo, uma coluna de fogo que cercava o arraial. Presta atenção, estava ali a nuvem de glória, a coluna de fogo, todo o povo de Israel acampado, todo mundo parado. De repente a nuvem começava a se mover. Quando começava a se mover, todo mundo começava já a juntar, desmanchar as tendas, pegar os animais, chamar as crianças, organizava as tribos, como disse o pastor da ontem. As tribos saíam por ordem, primeira tribo tal, segundo tribo tal. Então ninguém se desesperava, mas a nuvem se levantava e a nuvem se movia. Então quando a nuvem se move, nós não movemos. Se a nuvem não se movesse por um ano eles ficavam parados, nada os assombrava. E você consegue imaginar o que é uma travessia de deserto de no máximo 40 dias, levar 40 anos? Consegue imaginar o que foi a ansiedade, a angústia de todos os dias? Você não sabia o que ia comer no outro dia, porque poderia o maná não cair do céu, e chegar no outro dia o manazinho estava na porta da tenda jogado.
jogado não, né? Lançado sobre o orvalho que estava congelado, tudo protegidinho. Agora qual é o problema? A nuvem se moveu. Não, não vou atrás da nuvem. O anjo que produziu o maná todo dia, lá na padaria do céu, fazendo o manazinho todo dia, porque ele tem que fazer todo dia, porque se guardasse o maná para o outro dia, ele apodrecia, ele criava bichos. Então ele tem que produzir todos os dias, e trazia o maná todos os dias, e botava no arraial, no campo onde estava o israelita. Então no outro dia, que Israel se movimentou, que andou, quem não quis ir atrás da nuvem, não, eu não vou me mover, não é meu tempo. Chega no outro dia, o anjo vai para as coordenadas onde estava o arraial. Então quem ficou para trás não recebia o maná. Não, eu vou andar porque está muito demorado esse acampamento. E sai andando, daqui um dia de noite vai dormir, no outro dia de manhã não tem o maná, porque o maná continua caindo aonde está a nuvem de glória, aonde está a presença, onde Deus mandou ficar. Sai do propósito, se arrebenta. A ansiedade, a angústia, ela nos rouba do propósito. E isso é perigoso demais. Uma vez perguntaram para o Cláudio Duarte falando, né? Cláudio Duarte, eu sei que o casamento é até que a morte separe, né? E tu nunca desejou que ela morresse? Senão, nunca desejei que ela morresse. Mas vontade de matar ela já tive umas 10 vezes. Tipo assim, eu quis antecipar, mas eu não posso fazer, eu tenho que esperar o tempo do Senhor. Quem sabe eu vou primeiro que ela. A ansiedade, a angústia da situação, ela não me dá permissão para mim sair fazendo o que eu quero. Eu preciso me esconder no Senhor e esperar o Senhor guerrear a minha causa, esperar o tempo do Senhor. Há uma briga interna em nós, há uma briga, uma confusão, onde se nós não parar para pensar o que Deus está fazendo, a gente vai viver ansioso, angustiado, desesperado, preocupado, tomando decisões impensadas, fazendo coisas que não devíamos fazer, e que depois nos arrependemos. Eu sinceramente, eu vejo que a maior dificuldade de Deus conosco nesses dias é a liberdade que nós achamos que temos para fazer o que quisermos. A gente entrega a vida para Jesus, Jesus dá uma asinha para a gente, nos dá dom, nos dá talento, nos prospera, e nós achamos que somos dono da nossa vida e podemos fazer o que quisermos. E se o Senhor tirar a mão de sobre você e a sua casa, o que vai ser da sua casa? E se o Senhor tirar a mão de sobre os seus filhos, o que será dos seus filhos no futuro? E se o Senhor só te deixar à mercê da ação de Satanás, o que seria de você? Para mim é terrível quando alguém ainda acha que é dono da própria vida. Sabe por quê, pastora Lilian? É que as pessoas esqueceram que a vida delas não pertence mais para elas. E elas ainda acham que são donas. Aliás, tem crente que tem que viver na dificuldade, no problema financeiro, na guerra familiar, no casamento destruído. Ele tem que viver. É igual lombriga, saiu do cocô, ele morre. Desculpa a expressão, mas ele começou a viver algo novo em Deus, se perde. Porque volta a achar que é dono da vida. Uma vida que eu entreguei para Deus, eu não comando mais. Eu não mando. Eu não mando. Eu não mando. E a pior coisa que pode acontecer para um cristão é ter sucesso fora do propósito de Deus. Aliás, ele fala dos que terão sucesso fora do propósito. Ele diz: muitos chegarão naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei novas línguas, profetizei. Ele vai dizer: cara, tu serviu aos teus desejos, não aos meus. Você serviu aos encantos do teu ministério, do teu chamado, do teu dom, dos teus recursos, mas você não serviu ao meu propósito. A angústia, a ansiedade,
ela nos faz perder o time, o tempo. Eu tenho uma palavra do Senhor, uma promessa que Ele fez para mim, que eu estou aguardando há 30 anos. E esses dias eu estava falando e lembrei Ele: Senhor, lembra daquela palavra que Tu falou para mim faz 30 anos? E eu estou já com quase 60, estou ficando meio velhinho, Jesus, não está, né? Será que falta muito para os humilhados ser exaltados, Senhor? Estamos aí, né? Eu lembro Ele na oração, mas Ele não esqueceu. E Ele só diz assim: ainda não está no tempo? E às vezes eu me pego querendo ficar angustiado, porque eu fico ansioso por aquilo que Ele prometeu, que eu desejo viver, mas se Ele ainda não cumpriu, Ele não esqueceu, ou eu não estou preparado, ou estou fora do propósito, ou não está no tempo. Mas eu preciso me sujeitar ao governo dEle. Eu preciso parar para entender que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Nós andamos ansiosos porque nós saímos do plano. A angústia toma conta da nossa alma porque nós esquecemos quem é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7, 8. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, a alma, a angústia, a ansiedade. Então, depois daquela oração, guardará em Jesus Cristo Senhor. E agora, meu irmão, agora que tu entendeu que você precisa entrar no Senhor, ocupa a tua mente com aquilo que é bom. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. Há uma partida e uma contrapartida. Eu vou para a presença de Deus, agradeço por tudo que estou vivendo, apresento a Ele minha necessidade, dificuldade e espero no Senhor. E Ele diz: essa é a tua parte, ocupa a tua mente com coisa boa, agora eu faço o resto. O resto é comigo. Sabe quando a essência que está dentro precisa ser mais precioso do que está fora? Sabe quando aquilo que apresentamos a Deus não é uma arrogância, não é uma arrogância de alguém que nunca errou, não é uma arrogância de alguém que acha que é perfeito diante de Deus, mas é uma humilhação dizendo: Senhor, eu preciso e careço da tua misericórdia todos os dias, ainda que nunca tenhamos errado, mas se não for a mão dEle a nos guardar e proteger, nos perdemos. Então precisamos e dependemos do Senhor. Nós precisamos, dependemos dEle. A ansiedade, a angústia tem gerado em nós inquietação, e ela tem feito a gente se precipitar, ou acelera demais ou para com tudo. A gente dá uma volta enorme fora do propósito, pastor Cris, até voltar no propósito de novo. Passou os anos, perdeu tempo, perdeu promessas, e às vezes não dá nem tempo mais de recuperar o plano original, por causa da ansiedade que virou uma angústia, por causa de algo que nós tínhamos que ter vivido, e nós paramos de ouvir a voz do Espírito Santo, começamos a ouvir a nossa alma, ouvir os outros, o que é pior. Aí tu diz: mas está escrito na palavra, na multidão dos conselhos há sabedoria. Dos conselhos, não da fofoca e da murmuração. Na multidão da fofoca e da murmuração existem demônios que perturbam a mente e te roubam do propósito. Conselho é outra coisa. A minha alma, ela se inquieta por causa das coisas que eu vejo, que eu ouço, e a angústia toma conta, e eu fico inseguro, e fica um turbilhão na minha mente, porque eu deixei, porque eu quis, eu procurei. É igual alguém que gosta de ver aquele jornal que escorre até o sangue pela tela. Essa é a tal da pessoa que tem medo de sair de casa, tem medo de abrir o portão, tem medo de fechar a casa, tem medo do escuro, tem medo de tudo, porque ela alimenta a sua alma só com informações destrutivas, não é isso? Só alimenta informações, murmuração, fofoca, tristeza, desgraça, e aí quer que a vida seja um mar de candura. Não vai ser. Não vai ser. Aí a alma fica angustiada, fica oprimida,
E nós esquecemos que a nossa vida não pertence mais a nós. O livro de Isaías é o livro mais profético da Bíblia. Eu vejo que Isaías é mais profético que o livro do Apocalipse. Isaías fala muito sobre os dias da volta de Jesus. Fala muito. Apocalipse acaba contextualizando, né? E ali a revelação, Deus traz toda a revelação e reafirma ou afirma em João, cá na ilha de Pátimos. Ele fala dos dias que a terra estaria vivendo, do que o mundo estaria vivendo: guerra, rumores de guerra, aflição, tristeza, angústia, o bramido do mar e tudo mais. O mundo a um braço de distância. Então nós estamos vendo o frisson de tudo, e nós nos movemos sem propósito. Que loucura! Eu ia falar burrice, mas vamos ficar com loucura. Que loucura! Eu tenho esses dias orado e falado com Deus sobre esses dias de angústia. E porque tem vindo sobre mim, tem vindo batalhas. E graças a Deus, estão bem, viu? Está tudo bem, lá em casa está tudo bem, glórias a Deus. Estamos vivendo dias maravilhosos, inclusive. Mas assim, ó, de decisões ministeriais, situações, sabe? E aí a cabeça fica, Senhor, e se for, e se voltar, e se fizer, e se não fizer. E sabe assim, faz uns 2 meses que eu peguei todas as agendas e eu comecei a cancelar tudo. Viagens para fora, eu não estou fechando mais nada. Eu tenho que ficar dentro de casa porque vem uma ansiedade. E aí esses dias o Senhor falando comigo assim: você está querendo o quê? Eu comecei a cantar para Jesus: eu não sei para onde vou. Aí ele falou assim: enquanto eu não falar, não se mova. Você não é obrigado a se mover, você é obrigado a ouvir. Agora, quando Deus falar, sai correndo. Eu não posso sair chutando tudo, porque o prejuízo é muito grande. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus se espera, porque bem cedo Jesus virá. Quer ver uma coisa legal? Atos capítulo 7, lá no versículo 50. Atos capítulo 7. Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus.
E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Para um pouquinho aqui. Quando Estevão estava testemunhando de quem era Cristo para os religiosos, eles ficaram com ódio, pastor Júnior. Eles rangiam o dente contra Estevão. Estevão disse: gente, você não está entendendo. Eu estou vendo o céu aberto, eu vejo Deus no trono e vejo Jesus em pé do lado do trono. Ah, blasfêmia, blasfêmia. Irmão, naquela hora Jesus estava prontinho para pegar Estevão. Estava até em pé. Era só Estevão falar glória a Deus, ele puxava assim. Mas Estevão não foi recolhido por Jesus enquanto ele não recebeu a última pedra que era para ele. E nós estamos querendo fugir das pedradas. Qual que era a dificuldade de Jesus ter recolhido Estevão naquela hora que viu Jesus? Por que o Senhor permitiu Estevão vir até fora da cidade, arrastado pela turba, pelos religiosos? Por que Ele permitiu Estevão chegar lá e ele ser apedrejado? E todas as pedras que estavam na mão dos religiosos foram lançadas sobre Estevão, e Deus não recolheu ele enquanto não foi a última pedra. Quando Estevão cumpriu o propósito, a sua vida foi a última pedrada. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, que a última pedra já veio. Era um paralelepípedo de 5 quilos, Jesus. Ele disse: então tá bom, Pedro, essa era a última pedra, então vim embora. Quer dizer, alguém que está dentro do propósito não está preocupado com as pedradas, está preocupado em cumprir a vontade de Deus. Aí nós, quando fica desconfortável, nós queremos fugir, porque a nossa alma berra por um lugar de conforto. Aliás, e não falta lobo que conte uma história bonitinha e você acredite. As pedras que são para para mim, melhor dizendo, assassinei o português. As pedras que são para mim, as pedras que são para você, não fuja delas, porque são pedras bumerangue. Elas vão te perseguir, se não agora, mas amanhã elas vão te pegar de novo. A não ser que você negue a Jesus Cristo e abandone a fé, aí você está livre dessas pedradas, porque Estevão até hoje prega para nós, por causa das pedras que ele se sujeitou. A qualquer momento ele poderia ter evitado elas. Ele só dizia: não, gente, eu estou fora, esquece esse negócio. Ele disse: então tá bom, Estevão, então fica de boa aí, você não precisa levar as pedradas, porque você entendeu que se você falar de Jesus, se você se sujeitar, se a tua vida servir ao propósito, então você governa a sua vida, pega a rédea dela, vai para um lugar de conforto, faz o que você quer, porque você não se sujeita mais ao governo do Espírito. E para de dizer que você está fazendo a vontade de Deus, porque você não está. Pode ficar com raiva, ficaram de Estevão e mandaram pedra nele. Mas Ismar, se a verdade dói, é sinal de que está curando. E talvez seja o último recado que Deus está dando hoje, para que se arrependa do caminho que tomou. Amanhã não reclame do abandono de Deus. Segunda Coríntios capítulo 4 verso 16. Por isso não desfalecemos, ponto e vírgula. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, nosso homem exterior não entenda nada, fica angustiado, fica ansioso, se desespere, não concorde. Não, espera um pouquinho. O nosso homem interior, ele continua em pleno equilíbrio. A paz do Senhor, de Filipenses capítulo 4 versículo 7. Contudo, nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, a dificuldade que você está enfrentando é para te fazer crescer. Se tu foge dela, você não cresce. Não atentando nós nas coisas que se veem,
quer dizer, o que estão vendo, o que estão falando, mais das coisas que não se veem, entender no espírito as coisas, porque as coisas que estão se vendo, elas são temporais, elas vão passar, mas aquelas que a gente não está vendo no espírito, essas são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna lá nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Paulo está basicamente falando: meu irmão, se a coisa está difícil, se estreitou, se está tudo assim em volta te oprimindo, que o teu espírito esteja conectado com o céu, para que você entenda a vontade de Deus e se mova nela. O maior risco que nós corremos é mover-se fora da vontade do Senhor. É muito legal, porque quando entregamos a vida para Jesus, ela não nos pertence mais. Então agora não sou eu mais quem dou destino. Eu não tomo as decisões pela minha vontade, nem pela circunstância, muito menos pelo que eu estou vendo. Eu não posso. Se você permanecer firme, Jesus falou que abreviar os dias da angústia. E quando você menos perceber, Jesus voltou e você venceu. Se fugirmos, eu acredito, pela palavra do Senhor, que nós não vamos conseguir viver o que Ele tem para a gente. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Ninguém mais ama ao ponto de suportar. Eu só quero aquilo que me é bom, que me dá vantagem. E nos afastamos de Deus porque saímos do propósito, não porque pecamos. Talvez você ache pesada essa palavra, mas quando ele pega Elias lá escondidinho, ele diz: o que tu está fazendo aqui, cara? Está fazendo aqui, Elias? Ele não estava em pecado, ele só saiu do propósito. Eu estou aqui porque me abandonaram, fiquei sozinho. A bronca de Elias, irmão, foi que ele matou todos os profetas de Baal, e no dia que Jezabel veio atrás dele, o povo deixou Elias sozinho, vazou. Esse povo que agora era para pegar junto comigo e dar um cacete nessa Jezabel, ó, largaram eu sozinho. Ele não estava depressivo, Elias, ele estava decepcionado. A angústia do Salmo foi porque aquele povo que viu o poder de Deus, o fogo caindo do céu, abandonou Elias. Agora Jezabel vem e se vê sozinho, diz: olha, não luto mais por esse povo. Deus diz assim: por quê? Eu fiquei sozinho, eles me abandonaram. Aquele povo viu, caiu o fogo do céu, a glória de Deus, de repente parece que todo mundo se perdeu. Aí Deus falou assim: Elias, eu tenho 7.000 homens, não é 7.000 joelhos, é 14.000 joelhos. 7.000 homens que não se dobraram ao pecado, que não se dobraram. Que isso? Está sozinho? Quem tu pensa que tu é? A última bolachinha do pacote. Aí disse: vamos, sai daí e volta para o propósito. Desce lá, unge fulano rei, unge ciclano profeta, e vai, porque não chegou o teu tempo. Ainda bem que Elias entendeu e ele volta para o propósito. Então, para mim encerrar a palavra, a angústia da tua alma e a ansiedade é porque você quer se mover fora da nuvem. Tome conselho com o Espírito Santo. Tome conselho com o Espírito Santo. Porque nos últimos dias casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, fazia-se aliança e achavam-se alianças como se fosse nada. Como no dia de Noé, até que a porta fechou. Não deu mais tempo. A angústia
E a ansiedade, sabe o que é? É porque nós queremos fugir do plano, ou estamos fora do plano, só por isso. Sabe o que é aquela paz do Senhor, que está escrito lá, Filipenses 4:7? É aquela paz lá do barco, no meio da tempestade, Jesus dormindo. Só tem autoridade na tempestade quem consegue descansar no meio dela. Não seja agitado igual um louco, batendo a cabeça na porta, que tu vai abrir a porta errada. Descansa e deixa tudo acalmar, porque Deus vai te dar direção. Abandona a angústia, abandona a ansiedade. E faz uma birra com Deus. Se tu não falar comigo, eu não me movimento. É melhor ficar parado do que fazer algo que Ele não mandou fazer. Calma o teu coração. Eu estava em casa orando. Hoje acordei cedo, fui para o retiro, voltei. Estou o dia todo trabalhando. E eu falava com o Senhor essa semana. Ele falou para mim: você fala sobre ansiedade e angústia. Pessoas fugindo do plano e do propósito. Por isso que estão angustiadas, ansiosas. Estão com uma falsa alegria, porque é uma alegria na alma, não é no espírito. Se fosse no espírito, a tua alma não ficava ansiosa, angustiada e abatida e preocupada. Porque é na alma, por isso que o teu espírito se abateu. Quando não é no espírito, a alma descansa. Quando é no espírito, tu aceita até a última pedra, até o último tijolo. Tu resiste até o dia que Deus disse: chega, vem, Estevão. Está cheio de gente abortando planos, abortando promessas, abortando ministério, abortando família, abortando tudo por causa da alma que está berrando. E Deus está muito preocupado com o seu povo. Muito. O povo que era para ouvir Deus, o povo que era para entender que tem um governo, eles ainda estão se movendo pela sua alma, pelas circunstâncias, pelo que vê, pelo que fala, pelo que falam. Não se move mais no espírito, só. E muda a tua oração, cria vergonha na cara. Não pede para Ele confirmar o que tu queres fazer. Pede para Ele falar o que tu deve fazer. Porque tu vai ficar pedindo confirmação, e daqui um pouco Ele diz: então vai, por causa da sua vontade, não da dele. O que nós chamamos de vontade permissiva. Não é boa, perfeita e agradável. E dentro da permissiva, Jonas entrou num barco, botou o barco a pique. Dentro da permissiva. Hoje é culto de Santa Ceia. É culto de reparação, de restauração, de renovo, de arrependimento, restaura alianças. Às vezes, pastor Júnior, a palavra é dura, mas é que eu estou aqui como pai. Essa pastora Cleide, se eu não falar a verdade, eu vou ser cobrado amanhã. E essa palavra tem o endereço de uma pessoa, com certeza, mas eu não sei quem é, porque o Espírito Santo mandou eu pregar. Eu estava preparando, você vai falar sobre isso aqui. Então tome ela e faça alguma coisa com essa palavra hoje. Porque você orou tanto pedindo para Deus te dar uma direção, Ele está te dando. Está na hora de parar e não se mover até que Deus fale. Os cultos na alma sempre são gostosos. Sempre são gostosos. Se eu der 3 corridas, 2 berros, receba o dia da tua glória, da tua vitória, e tu vai sair daqui, que palavra. Isso, mas a gente sabe, é fácil de produzir isso, inclusive, não é muito difícil não. Só que não no espírito, não. Mas tudo bem, a gente segue Jesus. As pessoas abandonavam Ele enquanto Ele pregava. Eu prefiro uma verdade que me doa do que uma mentira que me alegre. Uma verdade que me dói, ela me permite acordar. Uma mentira que me alegra, ela está me levando para o abismo. Não se mova pela alma, se mova pelo Espírito. Não se mova por convite, se mova por propósito. Não se mova por necessidade, se mova por propósito.
Não se mova por circunstâncias, se mova por propósito. Não se mova fora do tempo, porque talvez não dê mais tempo de voltar no tempo. Feche seus olhos, quero orar por você. Não vou alongar minha palavra, porque o recado já foi dado hoje. Doce amado Espírito Santo de Deus, eu não tenho poder, Senhor, de convencer ninguém, mas eu pedi ao Senhor que o Senhor falasse conosco essa noite. Eu sei que eu estou num ambiente de muitas inseguranças, incertezas de decisões. Hoje é um dia, Senhor, em que pode mudar a história de uma pessoa para sempre, tanto quanto ela pode se perder também fora do propósito. Eu lhe peço que, Senhor, que todas as astutas ciladas do diabo, tudo que Satanás armou, tudo que o homem armou para tirar pessoas do propósito, que sejam desbaratados hoje. Todo encantamento desfeito, decreto em nome de Jesus Cristo. Que venha o governo do Teu Espírito sobre cada mente, cada alma agora. Que a alma se cale para que o Espírito ouça o Senhor falar agora. Eu decreto, Pai, em Teu nome como Teu ariete, toda porta de fortaleza destruída, arrebentada. Senhor, ninguém precisa se mover se Tu não mandar. É casamento, é negócios, é ministério, é família, é cidade. Senhor, tira a ansiedade da nossa alma, a angústia de querer fazer algo e não ter coragem, não ter uma palavra, tira. Senhor, geramos uma expectativa na nossa alma e Tu não fala, porque o Senhor não tem obrigação de falar, mas nós temos obrigação de obedecer. Acalma a nossa alma, Espírito de Deus. Tira a ansiedade e a angústia desses dias. É tanta coisa, é tanta informação, Senhor. Existe uma verdade dentro de cada um de nós, e essa verdade nós não abrimos mão. Nós queremos Te servir aonde for. Então eu imploro, tira a angústia, a ansiedade da alma, a placa apaga e nos dá a Tua paz. Nós precisamos da Tua paz. Em nome de Jesus, traz a Tua paz sobre os nossos corações hoje, sobre cada homem, cada mulher presente, nas suas decisões, na sua direção. Eu lembro da nuvem que falamos aqui, ela ficou mais de 1 ano parada no mesmo lugar, a Tua palavra relata. Então ninguém se moveu enquanto ela não se moveu. Então não nos deixe nos mover enquanto ela não se mover, mas quando ela se mover, nos arranca de onde tivermos que sair, mas que venhamos esperar a Tua movimentação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer tudo à direção do Teu Espírito, para que não precisamos voltar no passado, Senhor, consertando coisas que não devíamos ter feito. Tem misericórdia do Teu povo, guia-nos pelo Teu Espírito, orienta-nos pelo centro da Tua vontade e da Tua verdade. Nós somos o Teu povo, nos sujeitamos ao Teu governo, a nossa alma Te pertence, o nosso espírito se conecta com os céus, desejando ouvir a Tua voz. Revela-nos no Teu coração. Senhor, o Senhor não tem obrigação de falar conosco, mas nós temos a obrigação de esperar o Senhor falar. Então não nos deixe nos mover enquanto o Senhor não falar. Tira a ansiedade dos dias, a angústia, tira, apaga, e dá-nos a Tua paz. Todos os demônios que estão, Senhor, transitando nas mentes, toda a legalidade que nós mesmos geramos para eles, nós decretamos por terra, nos arrependemos por emprestar os nossos olhos, nosso ouvido, a nossa boca, nossas mãos, por emprestar, Senhor, a demônios ou a pessoas fraudulentas. Nós nos arrependemos, pedimos perdão em nome de Jesus Cristo. Queremos novamente o governo do Teu Espírito, para que a Tua igreja seja curada e alinhada com os céus. Tira de nós toda vaidade, todo orgulho, porque a Tua mão, Senhor, está sobre nós e não queremos que ela pese. Queremos que ela nos proteja. Guarda o Teu povo, Senhor, e peço
Que hoje comece um novo ciclo, Pai, sobre a nossa esperança, como Estevão, que viemos suportar até a última pedra, a fim de que venhamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou para o reino. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?